Se você olhar para este mapa, você verá a Arábia Saudita, mais de 1/5 do tamanho da América, é o 14º país do mundo, com uma área de 2,14 milhões de quilômetros quadrados, quase igual à Europa Ocidental. O Reino da Arábia Saudita foi declarado pela primeira vez por Ibn Saud, o rei Abdulaziz da Arábia Saudita, em setembro de 1932. Com uma precipitação anual abaixo de 150 milímetros, a Arábia Saudita é um dos poucos países na Terra sem um único rio permanente. Há, entretanto, uma atividade incomum ocorrendo no deserto do reino. Havia apenas 400 quilômetros quadrados de terras férteis na Arábia Saudita no início dos anos 60, mas agora o país tem uma ampla rede agrícola de campos de aparência incomum que permite aos agricultores cultivar uma grande variedade de alimentos e frutas. A transformação deste deserto em uma floresta verde é, sem dúvida, uma visão de tirar o fôlego. Mas como exatamente a Arábia Saudita conseguiu fazer isso? A Arábia Saudita tinha anteriormente apenas 400 quilômetros quadrados de terra arável no início dos anos 60. Entretanto, a Arábia Saudita agora tem uma área de 35 mil quilômetros quadrados de terra arável, que é maior do que a Holanda e mais do que 3 vezes o tamanho do Catar. Como eles conseguiram expandir a quantidade de terra arável em um período tão curto é intrigante. Nas últimas 3 décadas, o progresso agrícola da Arábia Saudita tem sido espantoso. É uma enorme conquista em um país que recebe uma média de apenas 4 centímetros de chuva por ano, uma das taxas mais baixas do mundo. A Arábia Saudita tem a maior reserva de petróleo de todos os países do planeta. Em março de 1938, a uma profundidade de 1.440 metros, foi descoberto petróleo no campo petrolífero de Daman, na Arábia Saudita. O país agora detém aproximadamente 17% das reservas comprovadas de petróleo do mundo. Na Arábia Saudita, 1 litro de água potável custa mais do que 1 litro de petróleo. Com uma estimativa de 75 bilhões de barris de petróleo restantes, o campo petrolífero de Ghawar é o maior recurso petrolífero do mundo. Como comparação, o campo petrolífero possui reservas suficientes para encher 4.770.897 piscinas de tamanho olímpico. Dito de outra forma, a água é um problema significativo na Arábia Saudita. Entretanto, a Arábia Saudita atualmente exporta trigo, tâmaras, laticínios, ovos, peixe, aves, frutas, vegetais e flores para os mercados internacionais. Datas que antes eram um alimento básico de dieta saudita, agora são em sua maioria cultivadas para sua ajuda humanitária ao redor do mundo. E como aconteceu? A maior parte da agricultura da Península Arábica estava confinada ao cultivo e produção de vegetais em pequena escala em um oásis, com a exceção de uma estreita faixa de terra costeira ao sudoeste. Os alimentos para a população local eram fornecidos por pequenas parcelas, e qualquer excedente era vendido para caravanas de passagem. O desenvolvimento agrícola do reino começou nos anos 70. Programas para promover tecnologias agrícolas modernas e o desenvolvimento da infraestrutura rural foram iniciados pelo governo. Como resultado, a produção de todos os alimentos básicos aumentou. A Arábia Saudita é atualmente total autossuficiente em vários consumíveis, graças a grande volume de carne, leite e ovos. Houve uma redução correspondente nas importações de alimentos como resultado do aumento da produção de alimentos na Arábia Saudita. Ela agora exporta trigo, tâmaras, laticínios e outros itens alimentícios, incluindo ovos, peixe e frango, para o mercado em todo o mundo. No início do programa, a produção intensiva de laticínios, carne, aves e ovos foi estabelecida em 1985. As fazendas locais já estavam atendendo a demanda doméstica por inúmeros itens importados anteriormente. E agora a Arábia Saudita é o lar de algumas das mais avançadas e maiores fazendas de laticínios do Oriente Médio. A taxa anual de produção de leite é uma das mais altas do mundo, 1.800 galões por vaca. A aquicultura é uma das áreas emergentes nas quais o setor privado está investindo com apoio do governo. Tem havido um aumento constante no número de fazendas de piscicultura, seja no mar ou em terra. A maioria está localizada na costa do Mar Vermelho da Arábia Saudita. Em termos de criação de camarão, tem sido um grande sucesso. Esta fazenda de camarões ao sul de Jeddah é administrada por hidrólogos e engenheiros marinhos sauditas, cujos camarões, incluindo o premiado tigre negro, são vendidos principalmente para os Estados Unidos e Japão, pela Companhia Nacional de Camarões da Arábia Saudita, Al Rubian, por exemplo. A conquista agrícola mais notável do reino foi a sua rápida transição de importador de trigo para exportador de trigo, que foi reconhecida em todo o mundo. Os primeiros silos de grãos do país foram construídos em 1978. Ele havia se tornado autossuficiente em trigo em 1984. A Arábia Saudita começou a exportar trigo para 30 nações pouco depois, incluindo a China e a antiga União Soviética, e os rendimentos médios nos principais distritos produtores de Tabuk, Hail e Qassim chegaram a 3,6 toneladas por acre. Outros grãos como cevada, sorgo e panço também são cultivados em grandes quantidades por agricultores sauditas.
A produção de trigo e outros grãos tem sido drasticamente reduzida nos últimos anos a fim de conservar valiosos recursos hídricos. A melhoria dos métodos de cultivo e transporte levou a um aumento na produção de frutas e vegetais na Arábia Saudita. A produção da Arábia Saudita é enviada para outros países da região em grandes quantidades. Melancia, uvas, frutas cítricas, cebola, abóbora e tomate estão no topo da lista dos produtos agrícolas mais prolíficos do país. Frutas tropicais como abacaxis, mangas, bananas, goiabas são cultivadas na estação de pesquisa Al-Hikman, em Jizan, o sudoeste bem irrigado da Arábia Saudita. Como resultado desta revolução agrícola, uma variedade de culinárias indígenas se tornaram disponíveis que eram insondáveis há apenas algumas gerações atrás. Os sauditas não dependem mais das tâmaras como uma fonte primária de nutrição, embora ainda seja um suplemento importante. Aproximadamente 500 mil de toneladas de tâmaras são produzidas a cada ano, com 450 variedades distintas, e são usadas como ajuda humanitária ao redor do mundo. Várias fábricas, incluindo uma da Al-Haza, dedicam-se exclusivamente à produção de tâmaras para ajuda externa, doando dezenas de milhares de toneladas de tâmaras a cada ano para aliviar a fome e a escassez de alimentos, principalmente através do Programa Mundial de Alimentação, PMA, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Muitos países têm se beneficiado diretamente da ajuda alimentar da Arábia Saudita através desse Programa Mundial de Alimentação, e a Arábia Saudita é o segundo maior contribuinte para o programa, atrás dos Estados Unidos. Uma variedade de programas governamentais, incluindo o fornecimento de empréstimos sem juros e serviços técnicos e de apoio, tem sido essencial no recente crescimento do setor agrícola da Arábia Saudita. Água, combustível e energia de baixo custo, assim como a importação de matérias-primas e máquinas isentas de impostos, também tem ajudado a indústria agrícola. Além disso, parceiros da Joint Venture, estrangeiros do povo ou empresas sauditas estão isentos de pagamento de impostos por um período de até 10 anos, e as regulamentações de investimentos em vigor, a partir de abril de 2000, oferecem incentivos extras. O Ministério da Agricultura é a principal instituição encarregada de colocar a política agrícola em ação, e faz através de realização de pesquisas e da oferta de serviços de extensão dos agricultores. Saab, o Banco Agrícola Saudita, fornece subsídios e empréstimos sem juros como outra instituição de ajuda. A organização de silos, fundada em 1972 para comprar e armazenar trigo, construir moinhos de farinha e fazer ração animal para ajudar a agricultura a florescer em todo o país. A Arábia Saudita investiu uma quantia significativa de dinheiro na modernização das rodovias que ligam as regiões agrícolas aos principais mercados do país. O governo continua a apoiar novos agricultores na implementação de projetos de capital intensivo, com foco na diversificação e na melhoria da eficiência sob os planos de desenvolvimento. Para aumentar a produção agrícola, o governo também financia e apoia programas de pesquisa voltados para o desenvolvimento de novas culturas de alimentos. Todos colaboram com essas iniciativas e instalações de pesquisa agrícola em universidades e instituições da Arábia Saudita. O maior deserto de areia contínua do mundo, o Rub al-Khali, está localizado na Arábia Saudita. Seus 650 mil quilômetros quadrados são maiores do que as áreas combinadas da Holanda, Bélgica e França juntas. A altura das dunas de areia também é de 250 metros. Além disso, a Arábia Saudita é o maior país do mundo sem um rio. A maior parte do país era desértica ou semiárida. Entretanto, apesar da ausência de rios, o país tem uma vasta linha costeira que se estende do Golfo Pérsico até o Mar Vermelho. Mas devido ao rápido desenvolvimento do país e o consequente aumento no consumo de água, a água é tanto limitada quanto extremamente valiosa lá. Como resultado, o país tem procurado novas maneiras de garantir que tenha água suficiente para atender às suas necessidades crescentes. A Arábia Saudita depende muito de aquíferos para o seu abastecimento de água. A água é armazenada em grandes lagos e reservatórios subterrâneos. Foi durante a década de 70 que o governo fez um esforço significativo para encontrar, mapear e estimar a capacidade desses aquíferos. Consequentemente, dezenas de milhares de poços tubulares profundos foram perfurados nos locais urbanos e agrícolas mais promissores. O mar é uma outra fonte de água. Isto é conseguido através da dessalinização, um procedimento que converte a água salina do mar em água potável. A Arábia Saudita produz a água mais dessalinizada do mundo. A Corporação de Conversão de Água Salina opera 27 fábricas de dessalinização que produzem mais de 3 milhões de metros cúbicos de água potável diariamente. Mais de 70% da água consumida nas cidades vem dessas plantas, assim como uma parte significativa da água requerida pela indústria. Elas também são uma fonte significativa de energia elétrica. A água reciclada é uma fonte crescente de água. A água é usada para fins domésticos em áreas urbanas, que tem que ser reciclada pelo menos 40% do tempo pelo país.
Fábricas de reciclagem foram desenvolvidas em Riad, Jeddah e outros grandes centros industriais metropolitanos para alcançar este objetivo. A irrigação de campos agrícolas e parques urbanos é feita com água reciclada. Como resultado de todos esses esforços, enormes faixas do deserto foram transformadas em agricultura produtiva. Em 1976, existiam menos de 400 mil acres de terra arável, mas no século XXI, existem milhões de acres de terra fértil. O que você acha do progresso da agricultura na Arábia Saudita? Vamos saber o que você pensa na seção de comentários abaixo.